Pessoal, nesse último dia 30 saiu o último relatório gerencial do GARI 11, então vamos aproveitar para considerar juntos alguns pontos principais desse relatório. Lembrando que o GARI 11 ele é um fundo híbrido de tijolo, então ele tem ali imóveis comerciais e também logísticos, além de industrial, e ele é um ativo de base 10, então tem um valor aí muito acessível. No momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado a R$ 9,03, então com aproximadamente R$ 9,00 você já consegue comprar uma cota aí no GARI 11. E o último rendimento anunciado pelo GARI 11 foi também nesse último dia 30, que ele vai pagar aqui 8,7 centavos por cada um. Um bom rendimento. Atualmente, ele está pagando próximo aqui de 1% ao mês. Então, para um fundo de base 10 e um fundo de tijolo, é uma excelente rentabilidade. Então, como eu mencionei, vamos aqui considerar esse seu último relatório gerencial. Esse relatório, a gestão fez questão aí de trazer todas as informações sobre as alterações que ocorreram no fundo. Então isso é bom porque dessa maneira o investidor ele tem todas as informações na sua mão para poder avaliar, analisar o fundo e ver se vale a pena investir nele ou não, levando em consideração o seu perfil de investidor. Esse relatório gerencial aqui é correspondente ao último mês de março de 2024. Esse relatório, pessoal, ficou muito grande, ele tem aqui aproximadamente 49 páginas. Então eu vou destacar aqui apenas os pontos principais, para que o vídeo não fique muito longo. Então se você é cotista ou pensa em investir no GARI 11, aconselho você a tirar um tempinho aí para que você possa analisar todos os pontos sobre esse fundo imobiliário, beleza? Então vamos considerar aqui os pontos principais, as alterações, as modificações que ocorreram durante esses últimos meses desse ano de 2024. Então, primeiramente, aqui podemos ver com respeito à duração média dos seus contratos. Antes dele comprar esses novos imóveis, que ele adquiriu 21 novos imóveis, sendo 20 deles imóveis comerciais e mais um no setor de logística, a duração média dos contratos do GARI 11 era aqui de aproximadamente 11 anos. Agora, com essas novas aquisições, passou a ser de 15,4 anos. Então, ele aumentou a duração média dos seus contratos. Sua vacância continua zero, já que os novos imóveis que ele já comprou com os inquilinos dentro daqueles imóveis, então a sua vacância, tanto física como financeira, continua aí totalmente zero, que é um ponto muito positivo desse fundo. Com respeito à quantidade de ativos que atualmente ele tinha 4, né? Antes era assim que ele vendeu um dos seus imóveis localizados lá na cidade de Salvador, que tinha como inquilina a empresa BRF, então ele vendeu, passou a ter 4, porém, a partir do momento que ele adquiriu mais 21, agora ele tem 25 ativos, sendo 20 deles imóveis comerciais, então voltado aí para o segmento de renda urbana, e 5 deles são imóveis logísticos e industrial. A sua ABL, no caso, a sua área bruta alocável, que era de 135 mil metros quadrados, somente com os 4 imóveis, passou a ser agora, com essas novas aquisições, de 279 mil metros quadrados. Além disso, esse fundo tem uma boa liquidez média diária próxima aqui aos 5 milhões. Então você não tem dificuldades aí na hora de comprar e vender cotas do GARI 11. Sobre o seu novo guindaste de dividendos pós-aquisições, então ele menciona aqui que desse último mês de março de 2024 até os próximos 23 meses, ele vai pagar aqui entre 8,4 centavos até 8,7 centavos. Creio eu que ele vai continuar pagando aí na faixa realmente de 8,7 centavos, até porque ele tem um resultado acumulado para poder distribuir aos seus cotistas. Então, se você já investe no GARI 11 ou se pensa em investir nele, lembre-se que na mediana você vai receber aí 8,7 centavos por cada cota em rendimentos. Aqui, pessoal, ele faz um comentário sobre algumas casas de análise que recomendaram a compra do GARI 11, mostrando assim que esse fundo está ficando cada vez mais visível para os investidores de modo geral. Além de ter um preço muito acessível, com essas novas aquisições que ele realizou, ele conseguiu sair de um fundo pequeno, que tinha poucos imóveis, que tinha uma alavancagem muito alta, para um fundo que começou a se destacar bastante. Um fundo com patrimônio superior a 1 bilhão, com 25 imóveis, uma alavancagem menor, mais controlada, um dinheiro em caixa suficiente para ele poder pagar suas dívidas. Então, o GARI 11 ele realmente se transformou. Conseguiu sair de um fundo pequeno, pouco reconhecido, para um fundo que agora tem ganhado cada vez mais destaque. Aqui podemos ver correspondente ao seu demonstrativo de resultados, referente ao mês de março. Então podemos ver que ele teve uma receita aqui de locação de 4,7 milhões de reais, que foi uma receita menor do que dos meses anteriores, isso por causa daquele imóvel que ele realizou a venda. Então dessa maneira ele deixou de ter um aluguel,
Porém, por outro lado, já que ele vendeu aquele imóvel, ele teve uma receita maior. Então ele conseguiu aqui, de outras receitas, no caso da venda que ele realizou, 3,6 milhões de reais que compensou o aluguel menor que ele recebeu. Então no final do mês ele teve uma receita total aqui de 13,5 milhões de reais, as suas despesas somaram o valor de 2,6 milhões de reais e no final ele ficou com resultado líquido de 10,9 milhões de reais e distribuiu exatamente o valor que ele gerou de receita durante o mês. Aqui devemos levar em consideração que a própria gestão, ela menciona que aqui ele não calculou a receita dos 21 novos imóveis que ele adquiriu. Então, no próximo mês de abril, essa receita aqui com respeito à receita de locação vai ser bem superior. Vamos agora aqui, pessoal, considerar as modificações que ocorreram a partir da compra desses 21 novos imóveis feitos pelo Gari 11. Então ele menciona aqui o seguinte, que foi investido o valor de 843 milhões de reais na compra desses 21 novos imóveis. A duração média de contrato desses imóveis é de 19,3 anos, então são contratos aí atípicos, contratos com uma duração longa. Ele menciona aqui que 20 imóveis são do segmento de renda urbana e um imóvel do segmento de logística. Além disso, ele menciona que conseguiu aqui mais 3 inquilinos, já que os imóveis que ele comprou já estavam alugados e foram os seguintes inquilinos. Tem o grupo Pão de Açúcar, o grupo Mateus e o grupo Almanara, que é o inquilino do imóvel logístico. Ele menciona aqui também embaixo que 100% desses contratos são contratos atípicos e que tem uma multa de rescisão integral. Aqui ao lado, pessoal, a gente pode ver sobre a localização dos seus imóveis, então no caso é sua distribuição. Ele conseguiu espalhar mais a sua diversificação geográfica. Aqui pelo mapa a gente pode ver, né, que ele conseguiu adquirir imóveis em outros locais, diversificando ainda mais. Isso é muito positivo. Ele menciona aqui também que ele conseguiu imóveis em cidades bastante estratégicas, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás. Sobre o tipo de imóveis que ele adquiriu, então ele menciona aqui que 94,4% são imóveis de renda urbana e 5,6% são imóveis logísticos. Lembrando que são 20 de imóveis comerciais e somente 1 de logística. E aqui mais também ele menciona sobre os seus imóveis de inquilinos. Então o Grupo Mateus, ele adquiriu aqui aproximadamente 50% desses 21 novos imóveis. O Grupo Pão de Açúcar adquiriu aproximadamente 44% desses imóveis. E por último, a Almanara adquiriu aqui 5,6% desses imóveis. Aqui por último, ele faz um resumo, né? Vocês podem ver a imagem de cada um dos imóveis que ele adquiriu, o nome do ativo, a sua localização, além do seu prazo de contrato e também o tamanho de cada um desses imóveis. Então vocês podem ver aí que são imóveis muito bem localizados, em cidades realmente muito movimentadas, cidades grandes. Então o Gari 11 ele fez realmente excelentes aquisições desses ativos. E mais embaixo aqui ele faz um resumo, né, de cada um dos ativos que ele adquiriu. Então ele vai falar um pouquinho sobre as características de cada um desses imóveis. Novamente ele menciona aqui a sua localização, área bruta locável, os tipos de contrato e também a duração. Então esse novo relatório gerencial do Gari 11 veio muito bom. Espero aí que a gestão ela continue trazendo relatórios assim, já que o principal beneficiado vai ser exatamente o cotista e quem quer investir no Gari 11, né? Quando a gestão ela traz um relatório muito bem explicado, trazendo todos os detalhes sobre o ativo, o investidor se sente mais confiante de se investir nesse fundo imobiliário. Então aqui vocês podem passar, ele vai trazer as informações sobre cada um desses 21 novos imóveis que o Gari 11 ele adquiriu nesse último mês de março para o mês de abril. Além disso, ele fala um pouquinho sobre cada um dos novos inquilinos. Então ele vai falar aqui sobre o Grupo Mateus, que está presente aqui em 9 estados, e em mais de 112 cidades e tem mais de 50 mil colaboradores. Teve uma receita aqui líquida nesse último ano de 26,8 milhões de reais. E atualmente ela é considerada aqui a terceira maior varejista do setor alimentício do nosso país. Descendo mais um pouco aqui, pessoal, ele vai falar um pouquinho sobre o Grupo Pão de Açúcar, que está presente aqui em 21 estados, tem 700 lojas físicas, conta por um pouco mais de 38 mil colaboradores e sua última receita líquida foi aqui de 19,3 bilhão de reais. E atualmente está aqui na posição número 4 como a maior varejista do setor alimentício do nosso país. E por último aqui ela fala sobre a Almanara, que é uma rede de restaurantes de culinária árabe aqui no país. Então ele menciona aqui que está presente em 7 estados, tem alguns dos seus produtos presentes em mais de 100 supermercados, está presente aqui nas principais varejistas do nosso país e já recebeu aqui várias premiações devido à sua qualidade.
Então são bons inquilinos que o Gary 11 ele conseguiu adquirir. E aqui a gente pode ver como é que o fundo ele se transformou, né, depois daquela venda que ele realizou de um dos seus imóveis e também a partir da nova emissão e dos imóveis que ele adquiriu. Então podemos ver aqui que seu patrimônio saiu aqui da faixa dos 500 milhões de reais e foi aqui para aproximadamente 1,2 bilhão de reais. Seus ativos, que antes eram apenas 5, passou a ser agora de 25 ativos, no caso 25 imóveis. Antes ele atuava somente no segmento de logística, agora também passou a atuar aqui no segmento de imóveis comerciais. Quantidade de inquilinos, que era apenas 3, passou a ser 6 agora com essas novas aquisições. Duração média dos seus contratos, que era de 9 anos, passou a ser agora de 15,4 anos. A multa rescisória continuou a mesma coisa, 100% da multa integral, do valor integral. A alavancagem, que era de 42%, diminuiu bastante para 24%, muito bom. A sua base de cotistas, que era de 81 mil, passou a ser agora de 170 mil, então o fundo conseguiu crescer bastante. Sua liquidez também média diária cresceu, saiu aqui de 1,5 milhões e foi para 4,45 milhões. E também seu dividend yield aumentou, né? Saiu aqui da faixa dos 10,8% e foi para 11,4%. Esse aumento foi por causa do resultado, né, que ele está pagando aí devido à venda que ele realizou de outros seus imóveis. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, ele faz um comparativo, né, entre o Gary 11 e outros fundos que atuam no mesmo segmento dele, de imóveis comerciais, que agora é seu principal tipo de investimento. Então, pessoal, o Gary 11 conseguiu realmente se transformar, sair de um ativo pouco relevante para um ativo aí que tem um alto potencial. Então, é realmente um fundo que vale aí você tirar um tempinho para poder estudar, analisar. Quem sabe o fundo vai lhe interessar. Ele não é o melhor fundo no caso de imóveis comerciais, né, que tem ali imóveis híbridos, como por exemplo o HGR11 ou o TRXF11, que são fundos muito maiores do que ele, que tem uma quantidade muito maior de imóveis, porém é um ativo muito bom. E se compararmos com os outros fundos, ele tem conseguido pagar aí um rendimento muito mais relevante. Se a gestão do fundo era continuar nessa pegada aí de focar também em imóveis comerciais, o fundo ele tem um alto potencial para poder crescer bastante. Ele conseguiu aí nesses últimos meses uma base de cotistas muito interessantes, passando aí de 170 mil. Então futuramente ele pode sim conseguir fazer uma nova emissão de cotas, captar um valor alto por meio dessa emissão, conseguir comprar aí mais ativos, diminuir ainda mais a sua alavancagem. Dependerá bastante aí da gestão, ela continuar fazendo um bom trabalho, trazendo relatórios gerenciais como esse, muito bem explicado, trazendo todos os detalhes que o investidor precisa ter para analisar se vale a pena investir ou não, beleza? Deixa aí nos comentários se você já investe no Gary 11, se pensa em investir, qual a quantidade de cotas que você tem. Recentemente eu pessoalmente invisto no Gary 11 e gosto dele, e recentemente cheguei a 500 cotas do Gary 11 a um preço médio ali de R$ 9,02. Mas deixe aí nos comentários se você investe ou se pensa em investir nele futuramente. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.